Perceba que quando você entra em algo desconhecido, é natural sentir medo. E toda aventura traz o seu próprio medo. Se a pessoa quer viver sem medo, ela pode viver somente em um túmulo. E é assim que muitos vivem. Eles apenas aparentam estar vivos. A vida pode significar apenas uma coisa, e essa coisa é constantemente aventura, sempre se movendo do conhecido para o desconhecido. E, finalmente, no fim de tudo, um salto quântico do desconhecido para o que não podemos compreender totalmente. A pessoa que vive sem aventura na vida, sem medo, vive também sem felicidade. É pesado. Ela vive uma vida de conveniência, confortável, aconchegante, mas estúpida, sem significado, sem nenhuma alegria, nenhuma canção, nenhuma dança. Nunca acontece nada no seu ser. Ela simplesmente vegeta. Do nascimento à morte, ela simplesmente vai vivendo a cada dia, a cada momento, lentamente. Procure entender que a mente tem muito medo do desconhecido, porque a mente se sente capaz quando você está funcionando dentro das fronteiras do conhecido. Mente significa conhecimento. Ou seja, você passou pela mesma rota tantas vezes que agora você pode passar de olhos fechados, sem nenhum medo de tombar nas coisas ou cair. E você passa a funcionar como um robô. A mente consiste somente no conhecido. No momento em que você começa a convidar o desconhecido para dentro dela, a mente dá um clique. A mente diz: não, é perigoso, eu não quero. Não ouça a mente, porque mente significa passado, e o passado está morto, já acabou, é não existencial, não faz parte do seu presente. O passado são as pegadas do que já não existe. A mente não sabe nada do presente. Ela não tem nenhuma capacidade de se comunicar com o presente, porque o presente é sempre desconhecido. E o medo da mente é porque, no momento em que você encontra o presente, você tem de ser espontâneo e a mente se torna completamente inútil aí. E esse é o momento em que a meditação começa a acontecer. Permitir a entrada do desconhecido no seu ser é o começo da meditação, o começo do Zen. O presente somente pode ser abordado através do estado de não mente. Se você tem quaisquer conclusões, você ainda está carregando o passado. As conclusões vêm do passado, os preconceitos vêm do passado, e os seguidores, os buscadores, estão sempre procurando por garantias. Consciente ou inconscientemente, eles buscam por garantias. Eles ficam esperando por certas indicações de que a verdade lhes seja assegurada. Então, poderemos ir a qualquer aventura, poderemos entrar, mas se houver garantia, aí já não será mais aventura. Procure, então, pôr de lado tudo que você já sabe. Olhe para o presente num estado de não conhecimento. A mente vai tremer aí. Deixe-a tremer. Deixe-a morrer de medo. E quando a mente desaparecer, você também desaparecerá. Osho. Bom, a mensagem casa aí com um momento importante. Eu gostaria que pelo menos umas três ou cinco pessoas pudessem comentar sobre o que ouviu, tá? De forma rápida, deixar uma mensagem, que esse é o nosso formato do Acno, tá?
levanta a mão, por gentileza, que eu vou chamando na sequência. Não se sinta, não sinta com vergonha ou nada. Aqui é tudo em casa. Vamos lá, Teclen levantou, Marcela levantou segundo, quem mais? Vai levantando que eu já deixo levantado que eu vou chamando na sequência, tá? E daí eu já vou tirar os links também da internet para que as pessoas não fiquem entrando depois que nós comecemos, tá? Daniel levantou a mão em terceiro. Legal. Então eu já vou chamando agora já e vocês vão falando aí. Por ordem aqui tá Teclen, Marcela, Daniel e Manuel. Ó, o Manuel vai falar depois de 2 anos. E o Luiz em quinto. Então vamos lá. Teclen, pode trazer sua mensagem, tá? Eu estou aqui meio me preparando para sair em seguida, então desculpa aí quem me pegar de surpresa, porque também me pegaram de surpresa quando chamaram. E quando eu estava tomando banho, eu levantei a mão primeiro por isso. Quando eu estava tomando banho, eu refletindo sobre todo esse movimento, tudo isso que tem acontecido nesses últimos 2 anos, depois dos Actons, depois do Kamatsu, eu conversando comigo, porque eu converso muito comigo, e aí eu refletindo que depois que eu deixei as coisas simplesmente acontecerem, parece que fluiu sem me preocupar com o resultado. Porque se eu peço para minha presença eu sou trazer o que for de melhor para mim nesse momento, eu não tenho que questionar o resultado. Então, quando eu comecei a não questionar o resultado, simplesmente agradecer pelas coisas como elas acontecem, tudo começou a fluir assim, leve, e eu sinto em mim isso até às vezes quando eu vou falar, que eu consigo perceber antes de falar aquilo que eu ia falar, então eu já modero. É algo que é muito silencioso e eu não fico trazendo isso na mente o tempo todo pensando sobre isso. E isso eu estava falando comigo lá no banheiro, né? Que tipo assim, deixa acontecer, que é assim que tem que ser, sem buscar explicação, porque eu não tenho, no momento, eu não tenho como explicar esse processo, como que se deu, como que se dá, se pode ser diferente, se pode melhorar, não sei. E a partir do momento que eu deixei não sei e simplesmente deixei acontecer, as coisas fluíram muito. Fluíram muito. É isso que eu quero dizer, que acho que eu deixei a mente assim, meio de lado. Que legal. Gratidão. Muito bom, Teclen. Gratidão. Dá para perceber na sua voz que mudou. Gratidão. Gratidão, você está muito diferente. Um beijão, viu? Obrigado Beijo. por compartilhar. Vamos lá na sequência. Marcela, pode falar. Bom dia a todos. Eu fiquei muito feliz, né, de o Eduardo abrir de última hora o Acton, que é muito bom rever as pessoas que a gente já participou antes e ver novos rostos. Eu gosto, né, de dar oportunidade. E o Eduardo, ele hoje amanheceu com uma energia diferente. Mas sobre a mensagem que o Eduardo trouxe, é algo que este ano marcou muito para mim. E eu consegui trabalhar muito, né, esse momento de partir para o desconhecido. É que o passado, ele é como se fosse um perseguidor. Todas as experiências, elas são regadas de apego e regadas de medo do que está por vir. E um movimento de conseguir deixar o que viveu, as experiências passadas, no lugar delas, e conseguir colher, né, o melhor das experiências, para você se fortalecer no momento presente, sem criar tantas expectativas do futuro, é um movimento desafiador. E porque nós estamos todo momento criando, todo momento vivendo novas experiências, e isso está ficando no passado. Então, é uma luta em glória. E o movimento que hoje faz muito sentido por a gente estar indo para um novo ano
conseguir mesmo honrar esse passado, agradecer esse passado e viver o seu agora completamente inteiro, que é o que eu passo a refletir nesse momento. Porque conseguir estar inteiro em todas as experiências, você vai conseguir, como eu estou conseguindo, descobrir de verdade quem é você. Porque toda a história que está no passado, ela não diz nada sobre você. O que está dizendo sobre você, para mim, é o presente. Suas ações e as suas pegadas no presente. Obrigada, é isso. Legal, gratidão, Marcela. Obrigado, viu? Muito bom. Vamos lá, agora na sequência está o Daniel. Pode falar, Daniel, da sua mensagem. Aqui é livre, tá, Daniel? Pode falar se quiser. Beleza, bom dia a todos. E eu estar aqui hoje é um exercício do desconhecido, porque eu comecei a seguir você tem muito pouco tempo. Para mim apareceu um vídeo patrocinado seu sobre o Egito, que eu adorei. Eu tenho uma conexão com o Egito muito forte. Já fiz alguns exercícios que apareceu muita coisa do Egito para mim. Daí assisti mais algumas coisas tuas ali que eu gostei muito. E hoje apareceu esse story teu falando sobre Acton, e eu não faço ideia do que é Acton, nunca ouvi falar isso na vida. Mas por conta desses conteúdos que eu já consumi seu e são totalmente alinhados ao que vibra dentro de mim, falei, vamos lá, tô dentro. Então é uma experiência do desconhecido isso aqui para mim. E eu realmente eu tô vivendo um momento que eu tô adentrando o desconhecido. Eu venho minha família vem de perdas, coisa de 12 anos, 15 anos, fechamento de empresa, falência, vários problemas financeiros. E agora está num momento assim de abertura de caminhos, de coisas acontecendo. Sexta-feira agora teve uma reunião de um negócio muito grande que está bem encaminhado para acontecer. Então, realmente está acontecendo uma virada de chave, uma mudança rumo ao desconhecido. E enquanto você falava ali sobre a mente, eu me lembrei do livro Poder do Agora, que ele fala muito, né, sobre você. Você não é ser sua mente, realmente, o quanto que a mente, ela é inimiga do agora. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, o quanto que o agora é sempre uma experiência de desconhecimento, né? Então, realmente, a mente fica tentando fazer você fugir daquele momento presente para te levar para o passado, para o futuro, sei lá, mas não está conectado naquele momento. E a gente vive um eterno presente, né? Então, essa daí foi uma reflexão bem interessante ali, que já valeu muito a pena. Legal, Daniel, gratidão, viu? Muito bom, obrigado por estar aqui. E o Acton é isso. A maioria aqui tem bastante gente aí que nós nos conhecemos aqui no Acton, nesse desconhecido, e até hoje cada um deixou uma mensagem muito importante. Aí eu tenho certeza que você acaba de deixar uma mensagem muito importante para todos nós. Obrigado. Legal, valeu. Vamos lá, na sequência aqui está o Manuel. Vai lá, Manuel. Olá, bom dia a todos. Saudades de vocês. Um beijo no coração aí de todo mundo. Muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho visto vocês lá pelo Kamatsu, então eu sempre escuto a vozinha de todo mundo, né? Muito legal. Parabéns aí pelo crescimento, pela opção de estar cada vez melhor. Quando eu vi você falando, eu lembrei muito... Lembrei não. Hoje eu tenho lutado muito com a procrastinação, né? Que eu acho que ela para mim, pelo menos, é uma coisa que me afasta muito do presente. E eu e a Thay, a gente conversa muito, a minha esposa, sobre essas questões, né? E eu sou uma pessoa muito mental, né? Ela fala que eu sou muito mental, que eu penso muito sobre as coisas. E isso, às vezes, me deixa num lugar que, às vezes, não é presente, não é passado, não é futuro. Como se fosse numa nuvem do pensamento.
analisando as infinitas possibilidades desse pensamento. E aí eu procuro fazer exercícios para estar no agora, né? Então, assim, uma vez o Rafa me ensinou sobre a questão dos horários, né? Hoje, sei lá, umas 3, 4 vezes por dia, pelo menos, eu consigo achar as horas iguais no relógio, sabe? Tipo, não é o que eu acho, né? Isso, cada vez que eu faço isso, parece que eu olho e falo, cara, eu estou no presente, eu sinto isso, né? Então, é um exercício muito grande a gente ficar no presente. Então, eu acho que é uma busca, né, que a gente tem que ter, porque eu não sei, né, a minha vida aqui, pelo menos, ela é muito corrida, é muitas pessoas todos os dias, e são muitas pessoas diferentes todos os dias que a gente conversa, né, para eventuais negócios, e eu sinto que eu acabo que às vezes eu tenho uma conversa aqui, aí eu fico pensando nessa conversa 2, 3 dias, né? Então isso me tira um pouco do presente. E é isso, né, que eu queria dizer hoje aí para vocês. Um beijo no coração, que sobre a gente, de repente, no meu caso, eu acho que se eu procrastinasse menos, eu fizesse as coisas na hora que devia fazer, com certeza eu conseguiria estar mais no presente, por questões de ficar pensando o que eu vou falar para alguém sobre alguma coisa, e o tempo passou e eu saí do agora. Tá bom? Beijo no coração, gente. Bom dia. Valeu, Manuel. Muito bom, viu? Muito bom te ouvir. Muito bom. Sua fala aí, eu tenho certeza que agregou muito a todos. Vamos lá, Luiz, sua vez. Bom dia a todos! Nossa, que saudade que eu estava de vocês aí. Recebi o convite hoje do Rafael ali. Falei, eu estava conversando com a minha esposa aqui, eu falei, tenho que participar desse momento aí. E talvez tenha sido uma audácia, né, da minha parte ter levantado a mãozinha em meio a tantas pessoas aí que com certeza estão super participativas nesse movimento, capitaneado aí pelo Eduardo, por todas as pessoas que se dedicam a esse caminho, né? Mas o filósofo Sêneca disse certa vez o seguinte: a sorte favorece os audazes, né? E aí o que é audácia? Audácia é a capacidade, né, que tem a ver com isso que o Eduardo nos trouxe hoje, esse texto do Osho, que a audácia é justamente a ausência, né? A capacidade de reflexão sobre o medo, né? Mas não se deixar dominar por ele. Né? É muito importante isso, né? O medo, ele tem as suas qualidades, né? Que é muito importante para a gente poder assumir riscos reais, né? E não riscos imaginários, né? Então, o medo real, ele nos liberta, às vezes, de perigos eminentes, com certeza, né? Ele nos favorece, né? Contra o medo psicológico, que é aquele medo que, muitas vezes, ele não está relacionado a uma ameaça real, digamos assim. E essa questão do passado, enfim, eu sempre digo assim: o carro tem um grande para-brisa, né, enorme, e pequenos retrovisores. Né? Então, o que isso nos mostra? Que nós temos que olhar sempre para frente. E o retrovisor é o quê? Uma referência para alguns momentos. Você não fica viajando, né, sai numa viagem aí e fica olhando pelo retrovisor o tempo todo, você vai bater o carro, né? Então, ele é uma referência para momentos de um estacionamento, momentos que você vai dar uma parada, uma pausa. E aí, eu já fiz isso antes, eu dou uma olhadinha ali, o que eu fiz? Qual foi a minha reação, a minha ação, né? O que eu desenvolvi para que eu obtivesse sucesso num momento anterior, né? Então, é uma referência apenas. Mas tem muita gente que sequer sai com o carro, né? Não consegue dirigir, né? Não consegue avançar nessa viagem, nessa grande viagem que é a vida, né? E ficam ali presos ao medo, presos ao passado, presos. E aí é que o que o texto muito sabiamente nos trouxe, né? Dessa infelicidade, né? Essa infelicidade, esse vazio da alma, né?
impossibilidade em algum tempo, talvez, de sonhar, né? Porque eu estou me preparando agora para uma viagem, eu vou para o Rio Grande do Sul de moto, e tem gente que fala assim, mas de moto? Você é louco? Eu morro de medo. Pois é, o medo é paralisante. Talvez ele deixe de viver uma coisa maravilhosa, ter a sensação que eu com certeza vou ter, né? Eu terei isso, não porque ter cuidado, né, é diferente. Eu vou me cuidar. Eu sei a velocidade que eu devo imprimir na moto, os cuidados na ultrapassagem, nas curvas, na chuva. Está chovendo neste momento. Então, a vida é cheia de intempéries, né? E como que a gente administra isso vai vai classificar, talvez, o grau e o nível do sucesso emocional que a gente vai ter, do sucesso espiritual, do sucesso em todas as áreas da nossa vida, né? Então, reuni essa audácia toda, levantei a mãozinha e estou aqui, feliz por vocês, feliz por esse movimento, né? Honrando a existência de cada um de vocês, torcendo para que verdadeiramente todos os fantasmas, né, sejam vencidos, como o Manuel, né, falou agora aqui há pouco, da procrastinação. Só o fato de você colocar isso na mesa já é um grande avanço, né? Uma grande mudança. Mostra que uma grande mudança vem por aí. E ela começa dentro de cada um de nós. O Acton, com certeza, é um elemento muito importante para que essas mudanças se concretizem. Muito obrigado pela palavra, pelo convite carinhoso hoje do Rafael, meu querido. E desejo a todos aí tudo de bom e de bem. Obrigado. Valeu, Luiz. Muito bom. Participou do primeiro Acton, está participando hoje do Acton de número 90. Valeu, mandou uma mensagem lá, e cá. Vamos lá, aqui na sequência, a Simone levantou a mão. Pode deixar sua mensagem, Simone. Bom dia a todos, meus queridos. Para mim é um presente maravilhoso estar aqui com vocês depois de tanto tempo. Que delícia, foi muito gratificante. Quando apareceu a mensagem, eu falei, nossa, que delícia, pessoal. E aqui estou. Bom, eu ouvi um pouco do Daniel e eu me conectei um pouco com a fala dele, por isso que eu levantei a minha mão também. Eu gosto bastante de ouvir. Mas assim como algumas questões aconteceram com o Daniel, para mim, eu olhava muito para o externo, né, antes, e eu cultivava muito isso, eu esquecia de olhar para o meu interno, para as minhas questões. E aí eu perdi tudo, que eu pensava que era tudo e, na verdade, não era nada. Eu tinha uma empresa também, entrei em falência, passei por um divórcio, muitas questões, assim, sabe, familiares, enfim. E me levaram à busca, né, do meu autodesenvolvimento, enfim. Hoje eu sou psicanalista há 3 anos, então esse ano eu escutei o meu medo bastante, mas eu escolhi a coragem. Eu falo que eu sou apenas a mensageira, né? Eu estudo bastante sobre as questões do desenvolvimento e os impactos que a violência nas relações. E esse ano foi um ano bem exponencial. Eu passei na Rede TV, Record, Band, vários outros canais de televisão falando sobre os impactos das violências nas relações, né? Mas com muito respeito por todos os lugares onde eu transito, que eu digo que eu sou apenas uma mensageira mesmo. Mas eu ouvi esse medo, eu escutei esse medo e eu escolhi a minha coragem, porque quando a gente está no medo da vida, a gente acaba apenas existindo. Então, eu comecei a não apenas existir, mas passar as mensagens aí que chegam até a mim e que também causam impacto na vida de outras pessoas, assim como vocês causam na minha, assim como o pessoal do grupo e nosso mentor. Então, gratidão por estar aqui e um ótimo dia a todos vocês. Legal, obrigado, Simone. Vamos lá. Se mais alguma pessoa, eu sei que alguns estão com vontade de falar, se mais alguém
tiver vontade de falar, pode levantar a mão para falar, tá? Para a gente finalizar. Ah, sabe, é esse rapaz mesmo que ele estava querendo falar. Legal, você já está em destaque. Pode falar. Tá advogado Câmara, né? Pode Olá a falar, irmão. todos. Obrigado pela gentileza. Bem, um excelente dia a todos vocês aí. Eu não conheço, na verdade, senti uma inclinação, um forte chamado de estar aqui. Meu nome é Alberto, tá? Então, sou de Vitória, Espírito Santo. Ouvindo o texto, e na verdade é uma literatura, na verdade são escritos que já tem alguns anos, mas eu vou trazer, talvez, uma grande dúvida que me assola e uma posição que me assola que talvez vocês possam me auxiliar e o Eduardo também possa me auxiliar. E aqui eu falo Eduardo porque eu estou presumindo que seja esse o nome aqui do mentor, né? O medo o medo que me assola é como, para me fazer entender, é como se eu tivesse, numa metáfora, né, iniciando um grande mergulho nas profundezas do oceano, e não é iniciando verdadeiramente, já tem algumas décadas, digamos assim, e chega um ponto de grande profundidade, onde o que ali persiste é só um grande silêncio, como se eu tivesse numa antessala escura, observando alguns pequenos flashes de alguns pensamentos que passam e sem nenhuma, era como se eu estivesse no fundo do oceano, sentado, onde não há nada acontecendo, e tudo acontecendo, e de vez em quando algumas espécies de animais passam assim e soltam luzes, mas aí eles vão e se passam, vão e vêm, né, na verdade, e eu permaneço ali nessa profundidade silenciosa. Mas é um silêncio em que eu percebo que há um pensamento eu, vamos dizer assim, usar esse termo, que observa essa tela mental acontecendo e espera furtivamente que algo outro, essa experiência da consciência possa acontecer. É um pensamento que pensa que algo depois vai acontecer. E o medo que eu compartilho aqui é exatamente de não conseguir soltar esse pensamento furtivo de fundo que permanece sorrateiramente tentando analisar a graça do porvir, e aí caio naquele dilema do paradoxo, onde a graça não pode ser uma metodologia. Eu creio que os colegas de Eduardo, eu sinto que eu me fiz entender. Eu sinto que eu me limitei, que eu não consegui me expressar, mas de alguma forma talvez eu tenha me feito entender dentro desse medo caótico e confuso. Eu me dou por satisfeito até aqui. Legal, Alberto. Gratidão, viu? Muito bom tê-lo aqui. Gratidão pela mensagem, tenho certeza que foi maravilhosa. Obrigado. Bom, Rafael levantou a mão. Pode falar, Rafael, para a gente finalizar. Legal, muito boa mensagem, Alberto. Seja bem-vindo. Bom, os colegas aí falando, né? Eu me perguntei assim, medo de quê? São tantos medos que as pessoas têm, né? Que existem aí, né? Dentro de um único ser, como disse lá na mensagem. Se você tem medo, isso lhe tornará um robô. E, de fato, é o que, ao longo do tempo, nesses estudos, nós conseguimos ter consciência
que existe aí um robô biológico que tem necessidades, que age por emoções, por hormônios, está com fome, age de uma forma, está satisfeito, age de outra, diante da mesma situação. Muitas vezes, essa pergunta é interessante, o medo de quê? Medo da morte, medo da crítica, da vergonha, medo de se frustrar. Então, não há como saber se haverá sucesso ou não sucesso, glória ou inglória, diante de uma situação, se agir com medo. Porque, como disse Simone, né, é preciso ter coragem, essa coragem para romper esse medo. O medo ele é algo diferente da liberdade, né? Por vezes aí os governos, religiões, a indústria farmacêutica, a mídia e etc., dominam as massas pelo medo. E isso bastante difundido traz, né, o controle. Então, o medo, ele, pensando em algo grande, ele é a diferença, né, vamos dizer assim, antítese, ou seja, é o contrário da rebelião. E pensando isso no ser indivíduo, se por medo agirá, jamais conseguirá o novo. E muitos desses processos trazem a procrastinação pelo medo, a ansiedade, etc. Então, porque o medo ele traz fugas, né? Traz forjações, e a mente que faz isso, porque é cômodo se manter num estado confortável. Então, a mente ela vai buscar economizar energia, né? O cérebro vai buscar economizar energia para não criar novos desafios, vamos dizer assim, novas jornadas, etc., para manter o indivíduo ali preso, né? Se olhar isso do indivíduo até a nação mundial, o medo predomina mais do que esse espírito de liberdade. Muito obrigado, é isso. Show, gratidão, Rafael, obrigado, viu? Maravilhoso, o coração tá batendo mais forte aqui, acessando o Acton novamente, né? Porque o Acton tem um gostinho especial. A Rocilda é nossa. A Rocilda tínhamos fechado, mas a Rocilda, quando ela levanta a moto, tem que falar, né? Então, Rocilda, você manda. Que Pode bom falar. estar com você. Eu só Liga não só vou o vídeo para a gente aparecer. ver. Ah, não? Tá. É Tá bom. porque, tipo assim, estou pela metade, sabe? Eu estou cuidando de uma anciã. Mas eu não podia deixar de dar minha contribuição. Eu fiquei muito feliz com essa possibilidade de a gente se ver hoje, porque todo sábado é assim. Amanhece o dia e a gente começa a programar o dia e a lembrança vem mesmo desse encontro, que foi onde eu encontrei realmente aquilo que eu buscava há tempos, né? Mas o que eu quero dizer, não sei qual foi a fala inicial, eu entrei, já estava andando, mas foi muito legal de ver todas essas falas que antecederam aí. E quantas pessoas a gente já tinha se encontrado lá nos atos, também pessoas novas. Mas o que eu quero dizer a vocês é que aqui é um lugar singular mesmo, como também a Ordem Camaço, né, que é onde a gente já está trilhando, e que a Marcela estava falando, né, sobre essa questão de passado, presente, futuro, e muitos outros falaram, né, de estar no agora, que, na verdade, a gente só tem nós aqui agora, né? Tudo que foi,
foi, faz parte, né? E não devemos ignorar também, porque esse que foi, e mesmo estando lá, se é que existe lá, esse faz parte do todo que é o que estou aqui agora. Então, todo esse caminho trilhado, todas essas experiências, e ainda contando com todos aqueles que nos antecederam, só faz acender em nós mais ainda essa coisa de nos unificar com esse todo. Porque enquanto tivermos aqui no pensamento da separatividade, né, ainda estamos falando sobre o personagem, sobre o ego, como diz o Eduardo. Então, à medida que eu vejo em tudo, eu também lá, por exemplo, se eu vejo a guerra, eu estou me vendo lá. Se eu vejo a desordem no ambiente, sou eu interagindo com ele. Então, se eu vejo o outro que está ainda disfuncional, sou eu também nele. Então, eu tenho que olhar para mim e ver qual é o meu papel agora, o que eu tenho que fazer melhor para que esse todo também se harmonize. Era isso. Foi muito bom encontrar vocês aqui hoje. Gratidão. Legal, Cilda, gratidão. Obrigado, viu, por compartilhar. Deixa eu trocar a tela aqui. Alguém clicou bem na hora que saiu. Peraí. Agora. Bom, eu vou agora compartilhar um pensamento também. Mas antes, tem 2 vidinhos de 1 minuto que eu gravei lá na Grécia, que eu gostaria de compartilhar. Acho que tem a ver com isso aqui. Eu nem compartilhei esse vídeo, eu só gravei mesmo lá. Vou compartilhar. São 2 vidinhos de 1 minuto. Deixa eu colocar o áudio aqui. Ele tem a ver com isso. E também é importante, eu sempre falo sobre ressonância e conexões, né? Essas mensagens, eu poderia agora falar uma mensagem melhor, mas é um momento. São essas conexões e a ressonância. Então, faz toda a diferença. Então, conectar vocês nessa ressonância. Muito maravilhoso estar aqui. Vale muito a pena. A nossa história está aqui, onde tudo começou. Tem noção? Medicina, filosofia, matemática, ciência, democracia. Aqui, amigo, nesse lugar onde grandes homens vinham e viviam essa experiência, compartilhavam as experiências e pensamento, a complexidade do ser, treinando não só a habilidade de falar, mas treinando a complexidade de pensar. Tem noção disso? Não é sobre treinar a capacidade de falar em público, de falar bem, não é sobre oratória, é sobre a complexidade de pensar que esses homens trabalhavam. Isso sim faz real diferença na vida e na existência. Quem pensa diferente? Alguém tem algum tipo de pensamento único e raro? Ou está só repetindo? Pense nisso. Bom, o Acton é essa delícia maravilhosa que eu amo participar e amo ter
Para mim é uma honra ter feito parte do nosso movimento Acton, que nasceu aí em 2022, acho que foi 2022, né? E parou no ano de 2023, no final de 2023, já tem um ano. E hoje eu acordei de novo sonhando com Acton, e eu já sonhei com Acton agora, tempos atrás, aí, quando estava viajando. Eu falei, vou fazer o Acton. Então, quero agradecer a presença de cada um de vocês, falar que esse movimento ele é muito especial para mim, ele é um movimento que me marcou, é um movimento que eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas e principalmente fazer isso, trabalhar essa complexidade de pensar, falar. Qualquer animal fala, qualquer animal se comunica. Se você pegar o golfinho, pinguim, a galinha, o papagaio, o macaco, o parasita, tudo se comunica. Não é grande coisa falar. Não é grande coisa se comunicar. Comunicar é aquela arte que você aprende, né? A criança vai aprender do seu modo a mandar uma mensagem, né? Seja gritando, berrando, sorrindo e fazendo aqueles sons. E depois entra numa escola onde lhe é ensinado um idioma. Então ele repete tantas e tantas e tantas vezes aquelas palavras até que aquilo passa a fazer sentido no seu dia a dia, para se comunicar com aquelas pessoas que também passaram pela mesma escola e pelo mesmo aprendizado. Então, eles definem que aquele idioma seria a forma mais adequada para viver em sociedade. Então, eles repetem tantas e tantas vezes aquela forma de se comunicar, e isso se torna a base da sua relação. Mas comunicar, qualquer animal o faz. Não há nada de especial. E eu já disse alguma vez no passado que o macaco desceu da árvore, aprendeu a falar e achou que essa era a coisa última. Mas falar é nada. Falar, você vai estar apenas repetindo coisas que você ouviu durante a sua vida inteira. Coisas que você ouviu e provavelmente, assim como esse cara disse aí no vídeo aí, serão coisas que não serão novas. E o Jung tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte, eu adoro essa frase, que sabendo o idioma de alguém, seria possível definir a sua psique. Ou seja, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, já está encriptado no idioma base que foi enfiado em você. O que isso quer dizer? Isso quer dizer uma coisa simples de você entender, seria, no nosso idioma tem a palavra saudade. Em alguns idiomas não tem a palavra saudade. Então, isso quer dizer que apenas aqui eu tenho uma maneira muito peculiar de sentir sobre esse tema, porque em outros lugares essa palavra sequer existe. E é muito interessante que quando Jung começa o seu trabalho, em algum ponto ele diz, ei, mas espera aí, essa técnica eu não consigo aplicar num francês. Essa técnica eu não consigo aplicar num alemão. Essa técnica eu consigo aplicar no inglês, mas no francês eu não consigo. Por que a mesma técnica não funciona
para a mesma coisa, ou seja, por que a mesma técnica não funciona para um humano? Muita gente pensa que tem um pensamento único, mas muito daquilo que se pensa está tão entranhado em você em nível celular, e a forma como você vive muitas vezes estão baseadas apenas nessas informações que já estão presentes no organismo. Eu gostaria de falar, depois eu boto aqui outro vidinho ali, que é a provocação. Nosso querido amigo Alberto falou uma coisa interessante. Enquanto ele falava, é possível, eu tenho certeza que alguns acessaram esses salões. Alberto, eu costumo chamar isso de salões, tá? Quando você está na sua jornada, aí você começa a meditar, começa a buscar, começa a ler algumas coisas, e aí você começa a entrar em processos, em imersões, meditações profundas, em alguma coisa. Dado o momento, ou numa meditação, ou numa meditação, você pode acessar esses salões. Eles se assemelham com essa definição que você deu desse mergulho profundo no oceano, e dali aí você encontra coisas novas que você não conhece. Esses salões são como imensos salões novos que você acessa. Digamos que você esteve vivendo no andar 2 durante muito tempo. Veja, eu só estou falando em andar, não para separar de que quem está no andar acima é melhor do que quem está no andar abaixo. É apenas uma ideia. Então, digamos que alguém possa estar no andar 2, tá? Então, aqui sempre a meditação é a mesma coisa, você vai ver as mesmas coisas, o exemplo que você deu do mergulho no oceano, você vai estar vendo os mesmos bichos, os mesmos peixes, a estrela do mar, e etc, 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 que vão estar, que vivem, que conseguem viver nesse ambiente, ou seja, o fator de luz que permite que eles vivam nesse lugar. Então, aqui estarão os peixes, né, as espécies que estão adaptadas a viver no segundo ambiente, ou seja, aqui ainda a incidência solar ainda é alta, alguns desses peixes ainda precisam respirar fora da água, etc, etc, etc. Ok. Então, aqui terá os peixes conhecidos, as espécies de vidas conhecidas. Quando você entra num processo de esse autoaperfeiçoamento, onde você está em busca de encontrar alguma coisa diferente, dessas coisas que você está cansado de ver no seu andar, vou trazer para o mergulho. Digamos que você estava no 2, nos andares acima você estava, eu vou inverter ela apenas para que nós percamos essa ideia de que subindo andares eu estarei me elevando. Eu vou trazer para outro sentido, onde vamos descer. Então, você estava no segundo andar e os andares acima estavam mais perto da borda do oceano. Então, você agora passa para o andar 1 e aí você vai para os níveis inferiores depois. Então, você veio para o 1, ou seja, é mais profundo, aqui a incidência solar é menor e as espécies de peixe que vivem nesse lugar são completamente diferentes. Então, quando você... Só estou dando essa ideia porque você trouxe a ideia do oceano e vai ficar bem legal. Nesse lugar, quando você acessa esses novos salões, dá medo. Primeiro, que você não conhece nada ali. Segundo, que a forma de respirar ali, você vai ter que encontrar um novo mecanismo para viver nesse novo ambiente. Então, é um ambiente desconhecido, são os novos salões da existência. São novas informações, são novas coisas que você vai acessar. E eu quero dizer com novas coisas que você vai acessar, por quê? E esse exemplo do oceano que você deu é muito bom no seguinte sentido.
digamos, alguém pode estar vivendo na Matrix. Muitas pessoas gostam de falar da Matrix, né? Então, as pessoas podem estar vivendo na Matrix, naquela coisa da vida, louca aí da vida. E daí, algum dia, ele pode encontrar alguém que é espiritualista e tal, e leva ele para ter algumas experiências. E esse cara pode tomar um chá do Santo Daime, pode, enfim, fazer uma meditação legal, fazer uma imersão legal com alguém, com um guru, com um mestre, alguma coisa. Pode acontecer uma pequena modificação nesse cara a partir desse dia. Por quê? Ele entrou em ressonância com um espaço novo, pessoas novas, etc, etc, etc. Esse cara pode despertar nele uma percepção mais sutil, ou seja, ele vai começar a ver o mundo além da coisa sólida, material. Esse cara pode começar a perceber o extrasensório, ele pode começar a enxergar formas, aquilo que ele não via, algumas pessoas chamam de espírito, etc. Essas pessoas vão começar a enxergar formas, vão começar a desenvolver sinestesia, vão começar a desenvolver coisas que ele não conhecia antes. Então ele acessou um novo salão. Ele consegue ver formas, ele consegue ver um monte de coisas que antes ele não via. Tá? Mas, veja, eu estou falando apenas de um salão. Esse não é o último salão. Esse é só o primeiro passo do primeiro salão. Aumentar a sua percepção extrasensória. E algumas pessoas, ao longo da nossa jornada humana, estão presas ainda nesse salão. Começaram a enxergar formas, espíritos e coisas e estão ali estacionadas. Só que esse é só um dos imensos salões que nós podemos acessar. Chegará um dia que esses salões você não verá mais nada. Os salões não terão mais formas, não terão mais espécies a ser vistas, senão a unidade em si, em tudo que há. Mas não é assunto para hoje. Esses salões, eles nos convidam a acessar uma nova forma de vida, um novo estado, um novo estágio de vida. Dá medo, porque é desconhecido. Tudo ali é diferente. É como se você tivesse caído em um lugar e você tivesse despencando para o desconhecido, dá um friozinho na barriga. Mas, veja, ao acessar esses novos salões, a única coisa que você pode fazer é seguir o conselho do nosso amigo Osho. Deixa seu corpo tremer de medo. Deixa sua alma estremecer. Deixa você suar de pânico. Mas siga. Permita-se viver a experiência sem se identificar com nada que está nesse salão. Porque é apenas uma nova forma de perceber a vida. É apenas um novo óculos, um novo ambiente que você estará acessando. Então, saiba que é apenas uma nova forma de perceber a mesma coisa. Quando eu falo que você acessa um novo salão, não é que você acessou uma nova dimensão ou uma nova vida, nada. É uma nova forma de perceber, acessar e tocar a mesma coisa que você já estava tocando antes. É apenas uma nova forma de ver a mesma coisa. Então, não se apegue a isso. Vamos lá, tem mais, deixa eu ver, fiz as 2 ou 3 anotações para a gente já fechar, né? Alguns falaram de procrastinação. Sobre procrastinação tem muito texto por aí, né? Não sei se compensa falar sobre isso, mas procrastinar envolve inúmeros milhares de fatores, né?
Ou envolve o conforto, a preguiça existencial, envolve o nível de condicionamento que você foi treinado, ou seja, também aí há um treinamento, um envolvimento que as pessoas fizeram em você ao longo dos anos, que te condicionaram de tal forma que não é você agindo, é uma coisa condicionada, vivendo, se arrastando pela vida. E daí também há o medo da coisa nova, envolve muitas coisas. Aí há de fazer terapia para descobrir aonde está pegando. Se foi o condicionamento, se é a preguiça existencial, se é o medo que está te movendo, né? Mas a procrastinação envolve inúmeros fatores. E uma coisa que está impregnada na minha essência é não aceitar a coisa velha. Uma coisa que está na minha essência é não me acomodar. Então, durante a minha vida, sempre que eu percebo que eu estou me acomodando, eu mudo. Que é o que eu vou fazer agora, nesse ano de 2025. Eu sempre mudo. Para que a coisa biológica não fique confortável, para que ela encontre novos mecanismos de viver, de se encontrar e de se experienciar. Você tem que gerar complexidade. Eu vou deixar essa mensagem aqui, né, Rafael? Vale a pena. Então, qual o nível de complexidade você tem exigido? Ó, essa forma biológica, acho que é para isso, né, que a gente vai fazer esse acto hoje, para ficar aí na memória de vocês. E quem acessou, acessou. Quem não acessou... essa forma biológica tem toda a informação, tem toda a nossa história, tem a história do Homo sapiens se experienciando. Você é o primeiro Homo sapiens agora olhando nessa tela. Você é a primeira espécie que nasceu há 300 mil anos atrás, com uma rica informação dentro de você. Isso é em nível celular, está nas suas células. A informação da experiência que te trouxe até aqui, certo? Então, todas essas informações estão em você e você já se experienciou de inúmeras formas durante a vida. Agora, sabendo disso, que todas essas informações estão dentro de você, por que você não é um ser mais complexo? Porque você tem exigido pouco desse organismo. Quanto mais complexidade nas suas perguntas, quanto mais busca você fizer, quanto maior for a sua busca interior, mais essas informações vão aflorando em você. Então, exija mais desse grande universo que é você. Aí tem inúmeras informações que podem mudar a vida humana, mas talvez alguém possa estar focando em uma coisa muito pequena. Alguém pode estar focando no problema familiar, alguém pode estar focando num problema de trabalho que não consegue resolver, alguém pode estar focando num problema de relacionamento, networking. Pensa, é muito estrábico esse troço. É muito pequena, uma frecha existencial insignificante você focar aí. Porque você é um universo de experiência, você é o cosmos, você é para além cosmos, você é a unidade que se conversa a todo tempo. A dificuldade que você tem com outro ser humano, esse outro ser humano ainda é você, e você conversa com você o tempo inteiro. Essa complexidade do interagir da unidade é perceptível a todo tempo. Mas, quanto menos você exigir de si mesmo, mais rasas serão as suas respostas. Quanto menos você exigir desse universo, mais rasas serão as suas respostas. Não é sobre a sua dificuldade de se relacionar, a sua dificuldade de fazer networking. É sobre o ser extraordinário que você é. Como você, em sendo esse ser extraordinário que tem toda a informação do cosmos e da vida, como você vai agir agora? É mais sobre isso do que como eu vou agir com meu amigo ou meu familiar. O seu amigo e o familiar
é a coisa mais simples de fazer. Ou o seu trabalhinho, etc. Você já trabalhou com tudo e essas informações estão em você agora. E esse universo de informações, essa complexidade, só vai se expandir quando você começar a exigir mais de si mesmo. Quando você fizer perguntas melhores para si. Quando as suas meditações, né, acho que foi o Manuel, quando as suas meditações se tornarem verdadeiras meditações, não ficar preso no raso, nas relações, no trabalho ou nos negócios que você pode fazer. Isso é pro macaco que desceu da árvore. O macaco que desceu da árvore, ele começa a tocar nos objetos. Ah, esse é um copo. Legal. O que é isso aqui? Ah, tá. Aí ele morde, passa a língua, né? Lembra da criança? Ah, não é de comer. Deve servir para alguma coisa isso. Aí alguém diz, isso aqui é para escrever, não é para comer. Ah, legal, tá bom. É isso aqui. Macaco. Ele experimenta. Ele toca. Ele vive através dos sentidos e da sua experiência. Isso não significa nada. Então, talvez alguém possa estar vivendo ainda sendo movido pelos sentidos, percebendo o mundo através de percepções muito limitadas. E hoje é um convite para que você passe a se aprofundar mais, a não procurar as questões rasas. Então, você acredita que para resolver um problema da compra de alguma coisa ou de algum negócio que você está fazendo, que essa informação você pode buscar na sua cabeça através das suas breves experiências. Então, não, eu fiz esse negócio já com um cara, então, se eu fizer assim vai dar certo, se eu fizer assado vai dar certo. Veja, esse pensamento não vai te levar a lugar nenhum. É tolo, é raso e é burro. O que vai mudar significativamente a sua vida é quando você emergir em si mesmo, quando você acessar essa unidade, essa coisa que é atemporal, essa coisa que o Osho nos convida que é além da mente, quando você acessar essa coisa que é você, que é algo extraordinário, você não vai precisar tocar nada para saber o que é. Você não vai precisar fazer curso nenhum para aprender a fazer alguma coisa. Você é a coisa única em nosso tempo. E você tem deixado ela nas mãos de um ser, de um robô biológico, que vem sendo condicionado há tanto tempo, que acredita que está aprendendo agora alguma coisa nova. Domínio. Alguns falaram aí, para a gente já fechar, né? De alguma forma, o medo foi a coisa que controlou-nos ao longo do tempo. Ok. Então, não faça isso. Você vai ser morto, você vai ser escalpelado, você vai ser enforcado, você vai passar pela guilhotina, você vai ser queimado, etc. Enfim. Ao longo do tempo, essa foi a coisa que controlou-nos como animais políticos. O medo. Só que em algum momento, eles aprenderam uma coisa melhor para dominar-nos.
é o conforto. O medo é uma coisa bem insignificante para controlar animais, porque ele poderá condicionar de alguma forma alguns comportamentos. Mas tem uma coisa muito melhor que eles aprenderam a nos condicionar: o conforto. Que é o momento que nós vivemos agora no presente. Então, nas sociedades mais desenvolvidas, que não é o caso do Brasil, que aí é o caso da Europa, é o caso dos Estados Unidos, é o caso do Japão, é o caso de outras nações, né? Que a pessoa nasce e ela já tem uma série de coisas e ele já consegue se alimentar, não falta comida para sua família, etc, etc, etc. Então, o cara já tem o básico lá para viver, né? Então ele já tem um salário e aquele salário dá para ele viver legal, dá para a família dele viver legal, dá para a vida ser legal, tá? Isso nos países desenvolvidos. Aqui ainda é selvagem, aqui falta comida, falta tudo. Mas nos países mais desenvolvidos, esse troço faz com que esses robôs biológicos definitivamente não se movam. Por quê? Porque ele vai estar vivendo num estado de pleno conforto. Tudo funciona, tudo definitivamente funciona nesse lugar. E aí tem o Netflix para te anestesiar, tem o YouTube Premium para não passar nem aqueles comerciais. Então o conforto, e aí tem comidas que geram as dopaminas que você quer, que geram os hormônios que você quer. Então você tem um dinheirinho, você vive um ser, é a era da explosão dos sentidos, né? Quem quiser viver no mundo hoje, o mundo é um verdadeiro tesão. É um tesão. É um tesão para quem está vivo, respirando. É o melhor daquilo que conseguimos produzir até agora para os sentidos. E algumas pessoas estão tão encantadas e perdidas nos sentidos que essas coisas ele vai vivendo e as coisas vão acontecendo, e aí ele come um doce e fica feliz e volta e tal, ele compra alguma coisinha medíocre, fica feliz de novo, enfim, ele vai se interrelacionando com a vida através dos sentidos, e essa coisa, o sentido vai modulando seus hormônios, e ele acredita que isso é felicidade ou não felicidade, quando esses hormônios não são produzidos. Mas uma coisa que você tem que se libertar é saia desse conforto, coloque-se em adversidades, coloque-se em coisas novas, arrisque-se. É claro que eu não estou falando para você aqui amanhã ir lá e pedir a demissão do seu emprego e você ir viver a vida. Não estou falando sobre isso. Estou falando arrisque-se, conheça-te. Aquela frasezinha, conheça-te a ti mesmo. E só isso vai te libertar. Não é a escolinha do professor Raimundo, não é o Acton, não é nada que vai te libertar. O que vai te libertar é uma ação sua. É quanto de complexidade você vai colocar na sua vida e nos seus questionamentos a partir de hoje. O universo inesgotável de informação. Como agirei agora? Como viverei agora? Eu, Deus vivo, revestido em carne, como me moverei agora? É muito sobre isso. E o Osho nos convida aí, quando ele fala sobre a mente é o passado. Vamos falar em algo que fique entendível. Você, até hoje, através das suas experiências e sensações, né? Tocou na tomada, deu choque, aprendeu que não pode mais pegar na tomada, pegou no fogo, queimou o dedinho, aprendeu que não pode pegar no fogo, e assim você tem vivido até aqui.
Então, todas as suas experiências que você vivenciou até hoje, dia 15 de dezembro de 2024, são o que te movem. Tá? Então, todas as coisas que você aprendeu até agora é o que define como você vai agir amanhã. É como você vai viver amanhã, como você vai abraçar amanhã, como você vai viver amanhã, como você vai amar amanhã, como você vai abrir seus olhos amanhã, enfim. É a experiência que você teve até agora, às 11h55 da manhã, que vai definir como você vai agir às 11h56. Mas aí estamos falando de uma coisa muito medíocre, que a nossa querida Rocilda trouxe. Estamos falando do ego, de uma coisa bem pequena. Uma coisa que tem nome e que acredita ser ele o dono dessa experiência. Um depósito de identidades revestido de verdades. Um depósito de identidades revestido de verdades. Convite que nosso querido Osho, através dessa mensagem, faz hoje, existe algo além desse nome. Existe algo além desse ego. Existe algo além da sua mente. Existe algo além daquilo que está gerando experiências para você. Existe algo além dessa coisa que está vivendo através dos sentidos. Existe algo além em você das experiências que esse organismo pode lhe trazer. E você só vai acessar isso quando você resolver fazer esse encontro real consigo mesmo. Eduardo, eu preciso disso? Não, você não precisa disso para viver. Esse organismo vive mesmo que você não esteja vivo. Esse organismo vive mesmo que você não esteja vivo. E essa jornada é para raras pessoas que querem transcender para além do conhecido. Então, essa mensagem é esse convite de transcender a linha imaginária dos meus limites ou me abraçar e me envolver com o desconhecido. Eu honro a existência de cada um de vocês. Foi muito especial estar com vocês hoje. Estou muito feliz de poder fazer mais um Acton. Veio esse sentimento no coração. Entraram várias pessoas depois, mas aí eu não liberei, porque senão não faz sentido. Pegar só um pequeno fragmento das mensagens não faz sentido. A mensagem é para vocês que estão aí. Foi muito especial reencontrar inúmeros de vocês que já fizeram parte disso e fazem parte disso, né? Você sabe, eu nunca mais participei, eu não entrei, mas saiba que você faz parte disso. Você é uma lembrança extraordinária no meu coração. Eu amo cada um de vocês e cada um que vem ao longo desse tempo contribuindo com suas mensagens e com a sua presença. Eu honro a sua existência. Tenham todos um ótimo domingo e uma ótima semana. E quem optar, caminhe rumo ao desconhecido. Viver apenas de sensações terá lhe colocado em um posto, tá? Não é um poço, em um posto ou uma cadeira da inexistência. Vivendo dos sentidos
e para aquilo, ou para onde, ou para que isso vem movido você, terá lhe colocado na história, ou de uma forma muito peculiar, em algo que nunca existiu. Apenas se moveu, mesmo não estando vivo. Eu honro a sua existência. Gratidão a todos.